Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rony Piovesan, para quem não me conhece, eu sou Head de Serviço Digital do Terra e hoje nós estamos indo para o quarto webinar do Terra Empresas para a gente falar um pouco de segurança e dar dicas de segurança digital para o público do empreendedorismo que quer empreender, de pequenas e médias empresas. Nosso convidado hoje é o Matias. Obrigado, Matias, pela presença, para a gente conversar um pouco aqui. E a ideia é que a gente discorra bastante sobre esse tema, como foi nos outros webinars. Ao longo, vocês podem enviar as suas perguntas, comentários, enfim, que a gente vai respondendo diante de alguns tópicos que a gente deixou listado aqui, para a gente discutir com o Matias e que a gente possa interagir ao longo desse programa, tá? Bom, primeiro, Matias, queria que você se apresentasse. Você é um parceiro nosso aqui do Terra Empresas. A McAfee é uma parceira nossa, mas eu queria que você falasse um pouco de você, da sua experiência aí na McAfee. Legal, Rony. Bom, eu trabalho na McAfee há quase 19 anos. Né? Comecei na McAfee na área de pré-vendas corporativa, depois fui para a área de vendas, fui para a área de suporte consumer, hoje sou na área de suporte corporativo, mas tenho a segurança no meu DNA. Trabalho há 25 anos na área, sou formado em engenharia de computação na Politécnica da USP, tenho também MBA na FGV em gestão de empresas. Hoje trabalho como diretor de suporte técnico para a América Latina na McAfee, mas também sou treinado para falar com as mídias, com jornais, revistas, etc., palestras por vários lugares do Brasil e também faço parte da Comissão de Ciência e Tecnologia da UAB, que acaba ajudando a gente a ter um background mais legislativo também do que está acontecendo. Né? A gente tem novas leis chegando aqui no Brasil, que vão entrar em vigor na metade do ano que vem, e a gente está super antenado aí nisso aí também. Cada vez mais essa área tem leis e tem proteções e tem dados para isso. Esse é um ponto importante, que a gente pode até explorar um pouco mais durante a apresentação. Né? Assim, o Brasil, o presidente anterior assinou em 14 de agosto do ano passado a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGDP, que é uma cópia melhorada do GDPR, General Protection Data Regulation da Europa, que entrou em vigor no dia 25 de maio do ano passado. Tá? Então essa lei é muito boa, porque ela acaba colocando regras muito claras sobre como que as empresas devem tratar os dados dos seus consumidores. Né? Hoje, se você tem um e-commerce e você armazena dados dos seus consumidores, como nome, endereço, telefone, cartão de crédito, etc., né, você não tem grandes responsabilidades do ponto de vista da lei, de como que você mantém esses dados. Mas a partir do momento que a LGPD esteja valendo, você tem que armazenar isso de forma segura, você tem que descartar de forma segura, o cliente tem o direito de dizer que ele não quer que você armazene. Então, assim, é importante que vocês fiquem antenados com isso também, né? Vocês estão montando e-commerces, por quê? Porque isso vai gerar multas pesadas. Né? Recentemente, a gente tem um grande provedor de conteúdo aqui no Brasil que foi multado em alguns milhões de reais e a lei nem está em vigor ainda. Pois é. Até entrando já nesse tema, né, eu acho que a gente até falou dessa lei nova e que eu acho que cada vez mais vai ter relevância na vida, eu acho que de todas as empresas, de todos os portos, né, Matias? Sim, sim. Qual a importância, né, da segurança digital para uma pequena empresa, principalmente para essa pequena empresa? Né? O que você pode dizer o que você acha mais importante ou os pontos mais importantes para eles? Vamos falar do cenário, né? Eu trouxe um slide aqui que fala um pouco do cybercrime, né? Hoje, os ataques cibernéticos, né, o que os hackers fazem, a gente comumente chama o pessoal de hacker que faz ataque, mas na verdade não é mais aquela coisa romântica que existia na década de 80, onde alguém queria fazer um vírus para impressionar a namorada ou para poder entrar num grupo de universidade, coisa assim. Hoje são organizações criminosas, bem organizadas mesmo, né, que movimentam cerca de 600 bilhões de dólares no mundo no ano passado. Muito dinheiro. É muito dinheiro. E isso é o que a gente conhece, né, porque leis como a LGDP ainda vão entrar em vigor no Brasil, a GDPR entrou em vigor na Europa no ano passado, os Estados Unidos já tinha uma lei muito boa há alguns anos. Esses são basicamente os países que estão ou vão reportar isso para o mercado. Todo o resto do mundo não reporta. Então, quando a lei diz assim, olha, se você teve uma fraude ou um ataque no seu site e dados de consumidores foram capturados, a lei diz que você tem que dizer isso para um órgão do governo e isso fica público. Né? E aí é daí que a gente tira esse valor de 600 bilhões de dólares. Você tem uma ideia? Isso representa 0,8% do PIB global. É mais do que o narcotráfico
né, circula de dinheiro no narcotráfico no mundo. É muito dinheiro. Maior que muitas economias. Maior que muitas economias. Colocamos no slide que é equivalente, se fosse um país, né, o cybercrime seria a 28ª economia do mundo. Hoje a 28ª economia do mundo é a África do Sul, só para a gente ter um parâmetro do tamanho da coisa. Tá? E se isso representasse o e-commerce mundial, né, representaria 14% em crescimento do e-commerce atual que a gente tem. Então, assim, só o cybercrime movimenta hoje 14% do e-commerce mundial. Tá? E aqui no Brasil, né, a gente tem que ficar preocupado, porque o Brasil hoje é a segunda fonte de ataques. Né? A primeira fonte de ataque ainda é a China. O Brasil vem na segunda posição em número de ataques originados. Não dá para dizer que isso é originado por brasileiros, mas é originado no Brasil. Muitas vezes, os atacantes usam as máquinas que estão aqui no Brasil como ponte para um ataque. Então, o cara está em algum lugar, ele invade uma máquina aqui no Brasil e, a partir dessa máquina, ele ataca outros lugares. Tá? Isso também justifica por que o Brasil é o terceiro alvo mais atacado no mundo, né? Porque a gente acaba sendo usado como base para fazer uma ponte para atacar outros lugares. Tá? Então, o Brasil está no foco. Né? Eu trouxe um outro slide aqui que ele está um pouco desatualizado, isso aqui é dinâmico, tem a referência aí no slide, se alguém quiser copiar depois. Isso é atualizado semanalmente, e aí vocês verem várias bolinhas grandes aí que representam grandes ataques a grandes empresas. Mas você também vê várias bolinhas pequenininhas que não são grandes empresas, são pequenas e médias empresas. Né? Por quê? Porque hoje o investimento que o atacante faz para atacar uma empresa pequena, uma média ou uma grande é basicamente o mesmo. Só que a resistência que ele vai encontrar numa empresa grande é muito maior, porque certamente essa empresa investe mais em segurança, tem áreas de TI ou áreas de segurança da informação que vão fazer essa defesa. Então a taxa de sucesso do atacante quando ataca uma grande empresa é menor, embora a lucratividade possa ser maior se ele tiver sucesso. Então o que ele faz? Ele ataca em volume. Ele dispara aquele mesmo tipo de ataque para empresas grandes e milhares de empresas pequenas. Né? Como a taxa de sucesso nas empresas menores vai ser maior para ele no volume ele acaba ganhando muito dinheiro. Tá? E por que isso? Porque todo mundo trabalha com dados e dados têm valor. Dependendo do dado que você trabalha, ele pode valer mais ou menos. Né? Hoje em dia, por exemplo, o que a gente vê muito na Deep Web, que é a parte da web que não é documentada, digamos assim, né? E nem aconselho ninguém que esteja nos vendo a navegar na Deep Web, tá? É algo bastante complicado de se fazer. Tecnicamente é fácil, mas se manter seguro é muito difícil. Tá? Eu mesmo só entro na Deep Web para fazer estudos do que está acontecendo. Tá? Na Deep Web você encontra, e mesmo em sites como o eBay ou outros sites de marketplace, né, você encontra gente vendendo dados de uma forma mascarada, escondida, mas quem sabe o que está procurando sabe encontrar esses caras. Hoje, para você ter uma ideia, você consegue comprar um cartão de crédito válido, numeração do cartão de crédito válido por $50. Você consegue comprar um registro médico por $80. Muita gente sofre desses ataques de cartão, né? Exatamente. E acaba tendo fraudes depois, né? Então, o cara fala assim, olha, clonaram o meu cartão. Tá, como é que clonaram o meu cartão? Você usou em algum lugar, alguém armazenou esse dado. Esse site pode ser um site fake, falso, e armazenou seu dado e depois vai vender para outros. Ou esse site pode até ser um site legal de alguma empresa, mas ela sofreu um ataque e esse dado foi roubado e ele vai ser vendido em algum lugar. Até uma curiosidade, mas essa empresa que de repente era uma empresa legal, que tem o seu e-commerce e eventualmente foi atacada, se o dado foi clonado dela, ela pode ser responsabilizada de alguma maneira? Ela pode ser responsabilizada. Aqui no Brasil, a gente tem um marco civil da internet, que não é uma lei, mas é um arcabouço, um alicerce para outras leis surgirem daí, que já define algumas coisas, mas ainda não define as sanções. Então, assim, ele define a responsabilidade, mas tem que fazer a lei que vai definir qual que é a sanção para aquela responsabilidade. No caso específico de você armazenar um cartão de crédito, o número de cartão de crédito, ele é um dado do consumidor. Sim. Então, o LGDP é uma lei que ataca diretamente essa situação. Por isso da importância da proteção digital. Por isso da importância da proteção digital. Quer dizer, se você é um usuário de um e-commerce, ou se você é o administrador, o dono daquele e-commerce, você tem responsabilidade dos dois lados. Né? Tanto de manter aquele dado seguro, como também de fornecer isso na forma devida e que não vai causar prejuízo ao dono daquela informação. Tá. Perfeito. Até você trouxe um outro slide falando sobre IoT um pouco também, ou sobre device. Pois é, esse slide a gente fala um pouco de IoT, de internet das coisas, porque isso é um termo que está na moda, né? Mas o que eu queria demonstrar aqui é a abrangência
do que a gente pode ter de um ataque. Então, se vocês olham nesse gráfico, né, a gente começa esse gráfico em 1995, mas na verdade o primeiro vírus para computador surgiu em 86. E aí você vê que vírus para computadores pessoais, eles vão crescendo quase que numa linha ascendente, mas é uma linha, tá? Não é uma curva. Quando você pega ali em 2004, que surgiu o primeiro vírus para celulares, né? E aí tem até uma história interessante, que é assim, a NTT Docomo, no Japão, ia lançar o 3G nesse ano. E elas contrataram a McAfee para fazer um antivírus para celulares. Não existia nenhum vírus para celular ainda, mas eles já imaginaram que alguém ia explorar essa nova tecnologia. A gente fez para eles, sob encomenda, um antivírus para celular e eles lançaram o serviço e uma semana depois surgiu o primeiro vírus para celulares. Impressionante. Né? Então, assim, e essa taxa de crescimento dos malwares, né, dos códigos maliciosos para equipamentos móveis, ela cresce de uma forma muito mais acelerada. Embora a quantidade de malwares para computadores pessoais ainda seja muito maior, a taxa de crescimento para mobile, né, para mobilidade, é muito maior. A vida da pessoa está no mobile. E mais que isso, né, assim, tem esse fato de que está tudo ali, quer dizer, para o atacante se torna uma isca muito interessante, porque está tudo ali, e também se torna interessante para o atacante, por quê? Porque a gente não enxerga um celular como um computador. Né? Se a gente parar em qualquer lugar, no restaurante, numa lanchonete, no ponto de ônibus, e falar assim, olha, quem tem um smartphone aqui? Todo mundo levanta a mão. Tá, quantas pessoas têm um antivírus instalado no seu smartphone? Talvez uma ou duas. Assim, quando eu faço palestras para públicos grandes, 200, 300 pessoas, a taxa de quem levanta a mão é de 5% a 6%. Né? Então, assim, a gente ainda não enxerga o celular como um computador, mas de fato ele é um computador que até fala, né? Mas de fato ele é um computador, que inclusive fala, mas de fato ele é um computador. Então os atacantes percebem isso, né? Ou seja, o fato de que está tudo ali e o fato de que a gente não tem segurança ali, então aquilo fica mais atrativo para eles, tá? E aí você vê também a taxa de crescimento de malwares para IoT subindo mais aceleradamente. Aí a justificativa é: quem faz um equipamento do tipo IoT, Internet das Coisas, está preocupado com o equipamento. Né? Então, quando a Tesla faz um carro, certo, e coloca lá uma central multimídia que se conecta na internet, puxa, é fantástico, certo? O meu carro virou um hub de internet, né? Um access point para o meu celular. Legal, ele está preocupado o quê? Com o desempenho do carro, com a performance, com o conforto, com o design, ele não está preocupado com a segurança da informação. Isso é uma preocupação que é secundária. Né? Quando alguém faz um Smart TV, né, que tem lá uma câmera que possibilita que você fale com os outros e tal, a mesma coisa, ou seja, está preocupado com a TV, como é que ela vai funcionar, se ela tem não sei quantos milhões de pixels, cores, etc., a segurança fica sempre em segundo plano. Tá? E hoje a gente tem carros, aparelhos de ar-condicionado, lâmpadas, câmeras de vigilância, Smart TVs, tem uma parafernália de devices, de equipamentos que se conectam na internet. Tá? Os atacantes também já perceberam isso e estão utilizando isso para atacar outros lugares. Vou dar um exemplo que aconteceu o ano passado. O ano passado teve um malware chamado Mirai, que foi explorado muito na Alemanha e grande parte da Europa, que ele invadiu todos os circuitos de TVs fechados através de câmeras IP. Né? Hoje você compra uma câmera IP em qualquer site de e-commerce aqui no Brasil por cerca de R$100. Né? E ele falou assim, eu coloco a câmera IP, eu consigo do meu celular ver o ambiente. Você consegue e diversas outras pessoas também podem conseguir. Tá? Porque essas câmeras já foram invadidas anteriormente e esse código está público. As pessoas sabem ou podem vir a saber como invadir essas câmeras. Tá? E através daí se desenvolveu vários outros tipos de ataque. Então, qualquer equipamento ligado na internet hoje, ele tem que ter segurança embutida nele. Se não tiver, ele se torna uma plataforma para fazer ataques a outras redes, a outros equipamentos na internet. Na verdade, é muito mais até do que o computador, é muito mais do que o mobile, devices, né? Tudo hoje em dia é conectado à internet. Qualquer coisa que seja conectada à internet. Tá. Você me trouxe um outro slide aqui falando um pouco sobre esses ataques que ocorrem para qualquer segmento, né? Ninguém está imune a isso, ninguém está protegido disso 100%, né? Pois é. E aí a gente chama isso de tempestade perfeita. E por que tempestade perfeita? Porque assim, a complexidade é muito grande. Né? Pra vocês terem uma ideia, na McAfee a gente identifica mais de 500 mil amostras de malwares diferentes a cada semana. 500 mil? É quase como ter um vírus novo reconhecido a cada 30 e poucos segundos. Tá? É muita coisa. É um volume de dados muito grande que a gente tem que trabalhar. Tá? O tempo de resposta é fundamental. Né? Se eu demorar para responder, e os ataques cada vez são mais persistentes, quer dizer, quando o atacante monta um ataque
para atacar no volume, ele geralmente começa com um e-mail, é uma coisa mais padrão. Quando ele quer atacar alguém específico, ele vai fazer ataques persistentes. Então ele tenta uma vez, não teve sucesso, ele aperfeiçoa, ele manda outra vez e vai fazendo insistentemente. Tá? Então o tempo de resposta é fundamental. Para você ter uma ideia, trouxe um dado aqui que setores, bancos e financeiras e corretoras levam em média 98 dias para perceber que teve um ataque aos seus equipamentos, tá? Não porque eles não investem em segurança, não porque eles não saibam como proteger, é porque os atacantes estão sempre um passo à frente, eles estão sempre tentando coisas novas, tá? Então, se uma empresa como essa leva 98 dias, quanto tempo levamos nós, né? Usuários de um e-commerce ou o administrador de um e-commerce? Um empreendedor, né? Um empreendedor, né? Então, assim, o tempo é fundamental, tá? E tem recursos cada vez mais limitados, né? Grandes empresas têm problemas de encontrar bons profissionais na área, porque existe muita gente aventureira, quer dizer, é quase que uma profissão da moda nos últimos anos, trabalhar com segurança da informação, então muita gente estuda para isso. Mas quem é realmente especialista nisso são poucos, tá? Então tem muita demanda e tem pouca oferta por esses profissionais. E aí o pequeno e o médio empreendedor geralmente não tem uma área de TI, né? Ele não tem um especialista em segurança. Não tem uma estrutura. Não tem uma estrutura para isso, né? Ou é ele mesmo que faz, ou ele tem lá o mocinho da informática, que é o estagiário de alguma faculdade, que vai passar lá um dia da semana e vai ajudar ele a resolver alguns problemas. Ou um parente que estuda. Então, assim, é uma coisa muito informal, né? Então ele tem essa dificuldade. Por isso que é importante você se aliar a parceiros, você usar a tecnologia a seu favor. Você não vai conseguir fazer isso sozinho. Então você tem que usar a tecnologia a seu favor. E até aproveitando, né, Matias, existe sempre um comentário, né, no mercado que se diz: poxa, por que eu pago se tem diversos softwares gratuitos, né? Pois é. Acho que é bom até você esclarecer, principalmente para o empreendedor, né? Porque... Essa é uma excelente pergunta, né? A McAfee também tem coisas gratuitas, a gente chama isso de freemium, né? Porque eu te ofereço alguma coisa free, grátis, e vou te cobrar por alguns recursos mais especializados se você quiser usar o produto. Mas assim, o que eu posso dizer para vocês, hoje a McAfee é uma empresa que tem cerca de 8 mil funcionários no mundo, a gente está em 171 países, temos 283 pesquisadores de malware, diversos sensores espalhados pela internet, e a gente investe 2 dígitos do nosso percentual de faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Tudo isso para proteger os nossos clientes, né? E ajudar os nossos parceiros a fazer a mesma coisa. Quando alguém oferece um antivírus gratuito, eu não posso dizer que ele não esteja fazendo um bom trabalho, né? Mas ele não tem a experiência que a gente tem, né? A McAfee está no mercado desde o final da década de 80, de 1989. Tá? Então a gente hoje tem uma base de conhecimento de malwares muito maior do que quem está começando agora, tá? E não existe almoço grátis, né? Como é que eu consigo oferecer essa estrutura sem cobrar nada por isso? Alguma coisa está sendo cobrada, tá? Existem bons softwares no mercado, né? E eu deixaria uma dica principalmente para o pessoal que vai instalar coisas em celulares, né? Ou seja, existem 300 ou 500 empresas e aplicativos que oferecem segurança nas lojas da Apple e do Google. Tá? Tomem cuidado, leiam os fóruns, leiam os comentários. Né? A gente teve um incidente muito interessante em 2015, que tinha um tal de antivírus 2015 disponível nas 2 lojas. E milhares de pessoas instalaram. E a gente foi analisar e o tal do antivírus 2015, na verdade, era um vírus. Tá? Denunciamos, isso foi retirado das lojas. Chegou em 2016, o cara lançou o antivírus 2016 e milhares de pessoas instalaram novamente. Então, assim, cuidado com a oferta, né? Ou seja, quando a gente tem um dito aqui no Brasil que quando a esmola é muito, o santo desconfia. Né? É bem por aí. Desconfiem das coisas e tomem atenção para que vocês não usem algo gratuito que pode sair caro depois. Não, e vocês têm todo um custo, porque tem toda uma estrutura por trás, tem tudo que você falou, funcionários, pesquisas, enfim, isso tem, é o que você falou, não existe almoço de graça. Isso tem custo. Isso tem um custo. Isso tem custo. Tá. Agora sim, o que é importante, tá, Matias, para quem nesse momento está querendo empreender, ou mesmo pessoa física, eu acho que para todo mundo, né? Mas dicas práticas de segurança, o que você pode dar para o cara que vai começar agora a montar o seu negócio, a desenvolver o seu e-commerce, vai entrar nesse mundo digital? Legal. Assim, a porta do mundo digital, e hoje a gente está falando muito de nuvem, né? Todo mundo fala da nuvem, mas o que é o raio da nuvem? Certo? A nuvem nada mais é que um computador ou um conjunto de computadores que está em algum lugar remoto, não está com você, e que você acessa. Como é que você acessa? Através de um link de internet, né? Seja ele uma linha direta, ou 3G, ou 4G, não importa, quer dizer, você vai conseguir chegar lá, tá? E uma identificação, usuário e senha. Né? Por isso que gestão de senhas é uma coisa muito importante. Tá?
E a gente tem uma pesquisa de 2 anos atrás que mostra que 63% dos brasileiros usam a mesma senha para todos os serviços que tem na internet. Pois é, tá? eu posso estar na estatística. Você pode estar nessa estatística. É. Tá. A maioria das pessoas, quando eu falo isso, faz uma cara assim, tipo, me pegou, né? Mas é a realidade que a gente vive, tá? Pior ainda, mais de 96% das pessoas entrevistadas nunca trocaram suas senhas, tá? Então, lembra aquela história do tempo é fundamental? Lembro. Quer dizer, se eu capturei a sua senha e você demorar uma eternidade para trocar, eu estou feito, né? Assim, como atacante, eu vou ter acesso a tudo. Porque o acesso à tua vida digital ou ao teu negócio é através de uma senha, certo? Então, é importante fazer a gestão das senhas. Não só ter senhas diferentes para tudo e trocá-las de vez em quando, e aí algumas pessoas do outro lado devem estar dizendo assim, esse cara é louco, como é que eu vou criar uma senha diferente para cada serviço? Eu posso dar uma dica para vocês, como eu faço. Tá? Eu já Boa contei, dica. Eu tenho 53 senhas diferentes que eu uso no meu dia a dia. Tá? E qual que é a dica? Pense numa música, pega o refrão da música, certo? Pega a primeira letra de cada palavra do refrão da música. Você acabou de criar uma senha que não faz sentido nenhum para quem for ter acesso a ela, mas é só você cantarolar a música na cabeça e você tem uma senha, certo? Legal. Aí como é que eu vou fazer isso para cada serviço? Pega o serviço, não sei, a sua rede social, o seu e-mail. Convenciona que você vai colocar o nome do serviço como a terceira palavra do refrão da música. Pronto, você criou uma senha diferente para cada serviço. Tá? E aí você pode trocar de música uma vez por mês e você tem uma senha nova, certo? E aí você pode sofisticar, você pode criar, olha, eu começo com letra maiúscula, eu posso trocar algumas letras por números, né? Por exemplo, um A maiúsculo parece um 4, um E parece um 3, um T pode ser um 7, um G um 8. Aí você tem que criar suas pequenas técnicas aí para deixar essa senha mais difícil de ser identificada. Mas dá para fazer. Tá? Dá para fazer, convido todo mundo a fazer esse exercício com uma senha. Por favor, façam com cuidado, não esqueçam a senha, porque eu não vou conseguir ajudá-los a recuperar a senha depois. Tá? Outra coisa é usar autenticação de mais de um fator. Né? Hoje em dia, os bancos no Brasil usam muito isso, né? Autenticação de 2 fatores. Então, quando você vai se identificar no Internet Bank, né, no banco digital, você tem que colocar uma senha e alguma outra coisa. Às vezes um token, um código de senhas, às vezes digital. Né? Então, são fatores diferentes de autenticação. Existem 3 fatores de autenticação. Um é senha, que é alguma coisa que eu sei. Outro é alguma coisa que eu possuo, né? Como um token, um conjunto de códigos. E a terceira é alguma coisa que seja única. Impressão digital, íris dos olhos, geometria da mão, geometria do rosto. Né? Se você combinar esses 3 fatores, excelente. Se você combinar 2 deles, já é muito bom. Tá? Então também procurem usar. Hoje, a maioria dos equipamentos móveis faz reconhecimento facial. Né? Ou de digital. Muitos computadores pessoais, principalmente laptops, também fazem reconhecimento digital. Né? A McAfee também tem produtos que podem ajudar nesse sentido. Então, assim, procurem utilizar mais de um fator de autenticação. Além disso, usem proteções multiplataforma. Né? Hoje a gente acessa os nossos dados na nuvem através de diversos equipamentos diferentes. Então, seja um computador pessoal, um laptop, um tablet ou um smartphone. Certo? O produto que a Terra Empresas vende é multiplataforma. Então, procurem utilizar ele em diversas plataformas para que você mantenha o seu dado seguro em todas elas. Estabeleça VPNs, né? VPNs são Virtual Private Networks, é quando eu faço uma rede criptografada do ponto A ao ponto B. Tá? Principalmente quando a gente vai usar Wi-Fi públicas. Hoje tem uma brincadeira que a maioria das pessoas são caçadoras de Wi-Fi. Né? Então o cara, aqui tem um Wi-Fi, qual que é a senha? Né? Então você pergunta para o garçom do restaurante, no hotel, no aeroporto, toda hora a gente está usando Wi-Fi público em algum lugar. Às vezes nem senha tem, né? Às vezes nem senha tem. Né? Ou às vezes num shopping center, né? Ele pede para você preencher um cadastro e ele já conseguiu uma porção de dados sobre você, né? E aí te dá acesso à rede do shopping. Tá? Isso é legal, isso não tem nenhum problema, porque o que ele está te provendo? Conectividade, não segurança. Tá? Então é legal que você use a conectividade de um Wi-Fi público, mas use uma VPN para que você possa E principalmente para o empreendedor, às vezes, que ele está trabalhando, às vezes, em uma cafeteria ou trabalhando em lugares coworking, coworking, tem que ter esse cuidado adicional. Exatamente, tem que ter esse cuidado adicional, porque você não sabe quem está capturando. E capturar o Wi-Fi é muito fácil. Tá? Eu, quando comecei a minha carreira, não tinha Wi-Fi, então a gente pegava um laptop que pesava uns 5 quilos na época, a gente tentava marcar uma reunião com o cliente e tentava achar na sala de reunião um ponto de rede para você espetar um cabinho
e poder capturar alguma coisa da rede do cliente para mostrar, olha, isso aqui é o que você tem de vulnerabilidade, me deixa te ajudar. Hoje em dia não precisa fazer isso, eu paro o carro na rua, abro um laptop, ou mesmo com o celular e eu capturo a rede Wi-Fi do cliente. Tá? Também é fácil redirecionar redes Wi-Fi. Então, por exemplo, se eu estou num aeroporto, eu sei que várias pessoas estão com Wi-Fi habilitado nos seus celulares. Eu posso levantar um access point no meu celular, eu coloco um nome parecido com a rede do aeroporto, só que eu coloco um espaço em branco na frente. O que acontece? Ela vai ficar no topo da lista. E as pessoas vão se conectar nela, entendeu? E aí eu vou capturar tudo que está lá. Então, assim, não é difícil fazer esse tipo de ataque para capturar o Wi-Fi. Então, é importante que a gente se proteja. Minha dica é, use VPNs. A McAfee também tem um produto que pode ser usado para isso. E nunca trafegue em redes Wi-Fi dados que você não compartilharia com ninguém. Tá? Principalmente não façam compras, não usem internet bank, ou seja, tudo que movimenta dinheiro ou que seja confidencial, não usem Wi-Fi públicos para fazer, porque você pode estar sendo monitorado. Tá? Use filtros de web, isso é bem interessante. Tem vários sites falsos por aí, né? Às vezes você vai fazer uma compra, principalmente em época de Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, quer dizer, que o atacante sabe que está todo mundo querendo comprar pela internet. E em cidades como São Paulo isso é muito importante, né? Quer dizer, enfrentar a fila para entrar no estacionamento do shopping é muito desconfortável. Você vai lá e compra do escritório, compra de casa, né? Compra do celular, é muito legal. Tá? Mas usem filtros de web que vão te ajudar a definir se aquele site ele é bom ou ele é ruim. Né? Se ele tem um código malicioso ou não. Isso é importante até para o empreendedor também ter um site que seja... Isso é importante para os dois lados. Né? Para o usuário comum, se ele está entrando num site que é legal. Né? A gente tem uma ferramenta que chama Site Advisor, que pode ser acoplada ao produto que o Terra Empresas fornece, que ele cria um semáforo. Então você vai lá no Google, por exemplo, e faz uma pesquisa por um site, ele vai colocar um íconezinho verde, amarelo ou vermelho, dizendo se aquele site é seguro ou não. Se é verde, nós já fomos lá e está ok. Se é amarelo, a gente está estudando o que é. Se é vermelho, eu te digo por que ele é vermelho. Ó, esse site tem código malicioso, ele te joga para outros sites. E não necessariamente é culpa do empreendedor. E não necessariamente é culpa do empreendedor. Esse é o ponto que ia chegar. E por isso que é importante que o empreendedor tome cuidado. Porque quando você monta um site de e-commerce, né, você vai contratar a hospedagem com alguém e, eventualmente, um software que vai te ajudar a montar. Só que depois você vai começar a colocar plugins ou extensões dentro do teu site. Né? Hoje em dia é muito comum você usar fintechs, né? Ou seja, empresas de tecnologia da área financeira. Pode te ajudar a fazer a cobrança, etc. Cada vez que você pluga esses plugins ou extensões no seu site, você tem que certificar que o outro lado está seguro, porque senão ele vai acabar com qualquer segurança que você tenha montado para você. Tá? Você está colocando ele na tua infraestrutura. Você está colocando ele para dentro de casa. Né? Se você fazer uma analogia com a casa, né? Você coloca lá uma tetra-chave na porta da sua casa, né? Só que você abre a janela para o cara entrar pela janela. Então, não resolve o problema. Tá? Então, tem que realmente tomar cuidado. Essa é uma dica importante para o cara. Então, tem que conversar com o fornecedor, tem que cobrar dele como é que ele faz a segurança, tá? Do hospedeiro também. Né? E essa é uma coisa bem interessante. Hoje, onde é mais barato hospedar no mundo hoje? Pela ordem. China, Paquistão, Índia e Rússia. Tá? Esses são os lugares mais baratos para hospedar sites hoje. Esses países não têm nenhum acordo comercial ou de leis com o Brasil. Então, se você tiver um problema de fraude lá, é você por você só, tá? Você não tem como se proteger. Além disso, no Marco Civil da Internet, existe uma exigência de que você hospede em provedores nacionais determinados tipos de dados. Tá? Então, isso também é algo importante para você tomar atenção. Tá? Habilitar filtros de anti-spam e anti-phishing. 52% dos ataques bem-sucedidos começam com phishing. Né? Phishing é aquele e-mail que você recebe que tem uma isca, te oferece uma coisa. Tipo, a gente vai até ter uma pergunta sobre e-mail. Então vamos falar disso lá na frente. Tá? Mas habilitem anti-spam e anti-phishing. Às vezes as pessoas não gostam de habilitar, por quê? Porque pode ter uma taxa de falso positivo muito grande. É verdade. Né? E você tem que... Esse é o tipo de coisa que não é fixo, que eu vou lá, cliquei e fica assim para sempre. Eu tenho que ajustar essas regras de tempos em tempos, né? Mas eu prefiro ter um falso positivo do que ter um falso negativo. Né? Ou seja, se acabar sofrendo um problema, se eu poderia evitar antes. Tá? Faça backups regularmente. Né? As pessoas não estão acostumadas a fazer backup.
Pode ser num pendrive, pode ser num CD, pode ser na nuvem. Pode ser no Terra Backup? Pode ser no Terra Backup, que é a nuvem, certo? Certo. Não importa onde você vai fazer, mas faça o backup. É importante que você faça backup. A gente tem tido uma incidência muito grande de ransomwares, né? São softwares são malwares que sequestram a máquina do usuário, seja ela do usuário final ou servidor do e-commerce, tá? E criptografam esse dado e depois cobram um resgate em bitcoins ou em qualquer outra criptomoeda, certo? E aí, se você não tem backup, não tem como voltar, você vai ter que pagar. Ou você vai ter que pagar o resgate. Geralmente é bem alto, né? Geralmente é alto e nem sempre é válido, tá? Vou dar um exemplo, todo mundo deve ter ouvido falar do WannaCry, um ano e meio atrás, né? Foi 12 de maio de 2017. Era uma sexta-feira. Aquilo se proliferou rapidamente pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil a gente teve hospitais, Ministério Público, escolas, empresas simplesmente arrancando cabos da rede porque ninguém sabia como se proteger. Na verdade, assim, era muito simples, mas a velocidade foi tão grande que as pessoas demoraram para entender o que estava acontecendo. Tá? E o que era o WannaCry? Ele ia lá e sequestrava a tua máquina, criptografava e pedia um resgate em bitcoins. Tá? O WannaCry ele chegou em bilhões de máquinas no mundo. Certo? Só que a senha dele era um código de 8 bits. Se você fizer uma combinação matemática de 8 bits, não chega a este número. Então, este código foi repetindo depois de um determinado período. Então, se você pagasse, pode ser que você não recebesse o código, porque o cara simplesmente não sabia para quem mandar. Tá? Porque aquilo estava se repetindo. Na verdade, quem soltou o WannaCry não sabia a dimensão do que ele estava fazendo. Ele atingiu muito mais computadores no mundo do que ele esperava. Tá? Então, pode ser que você, mesmo pagando, não receba. Então, tenha backup. E teste o backup. Né? A gente vê muita gente que diz, eu fiz um backup, mas na hora que eu fui fazer restaurar não funcionou. Tem que testar. Né? Tem um plano de contingência. Teste o seu backup de vez em quando para ver se ele está sendo feito da maneira correta e se você vai conseguir recuperar os seus dados depois. Tá? Procure uma ferramenta que te ajude a proteger de ameaças não conhecidas. Como eu falei lá na frente, o atacante está sempre um passo à frente. Certo? Ele tá tentando criar coisas novas, né? E a gente está sempre tentando prever o que ele vai fazer para proteger o nosso cliente mais rapidamente. Tinha um colega meu que dizia que é cada um que está tentando proteger, tem 2, 3 querendo... Ou muito mais, ou muito mais. Né? Ou muito mais. E aí, assim, lógico que a gente usa diversos mecanismos, inteligência artificial e uma porção de outros algoritmos para se antecipar a determinados ataques. Inclusive, a gente tem um relatório trimestral, que é uma casa pública, vocês podem acessar no nosso site, que fala quais são as previsões para o próximo trimestre. O que a gente imagina que vai acontecer e como se prevenir. Tá? Então, assim, o que já existe tem um carimbo. Né? A gente chama isso de hash, é uma função matemática, não vou entrar aqui na área técnica, mas é um carimbo, é como se fosse uma assinatura. Então, chega o arquivo, eu olho lá e falo assim, a assinatura desse arquivo combina com esses 80 milhões de assinaturas que eu tenho na minha base? Se combina com alguma, eu carimbo ele como malware, como vírus. Agora, se o cara é novo, eu nunca vi ele, como é que eu faço isso? A gente tem técnicas para determinar se esse cara é malicioso ou se no mínimo ele é suspeito. E eu coloco ele em quarentena, certo? Eu guardo ele num pedacinho do disco que ele não vai conseguir atuar, não vai conseguir fazer o que ele quer fazer, até que isso me dê tempo de criar uma vacina para ele. Tá? Então é importante que a sua solução de antivírus, de anti-malware, possa fazer isso, né? Possa armazenar o que é desconhecido para que quando seja conhecido ele determinar se aquilo é malicioso ou não é malicioso. Tá? E mantenha seus sistemas atualizados. Né? Ou seja, todo mundo, todas as empresas de software criam sistemas e esses sistemas são atualizados de tempos em tempos conforme você vai descobrindo problemas ou bugs. Tá? Então mantenha seus sistemas atualizados. O WannaCry, por exemplo, conseguiu invadir muitas máquinas. Por quê? Porque tinha uma atualização do Windows que não foi aplicada pela grande maioria das empresas e das pessoas e ele explorou isso. Se todo mundo tivesse atualizado, ele não teria o sucesso que teve naquele momento. A importância da atualização. E aí até tem uma pergunta, mas que é justamente o tópico que a gente vai explorar, tá, Matias? Tem uma pergunta até do João de Campinas que ele fala, ao criar meu e-commerce, qual medida de segurança preciso me preocupar? Que é um pouco do que é o tópico que a gente vai discutir aqui, né? Como começar a proteger sua empresa? Como é que o empreendedor... Porque é o que você falou, grandes empresas até têm áreas hoje, né, que tem uma atuação muito forte nesse sentido, grandes, médias empresas. Mas o empreendedor, ele deve ter essa interrogação, né? Tá, eu vou montar meu e-commerce aqui, eu vou empreender, como que eu começo então a proteger, né? Perfeito.
Bom, vamos falar dos dois lados, né? Primeiro do lado onde você vai colocar o seu e-commerce, o seu site. Então procure um hospedeiro para fazer um host, né? Fazer hospedagem, que seja confiável, que use mecanismos de segurança, que possa comprovar isso ou numa visita ou num contrato, enfim. Que você se sinta seguro sobre o que ele está fazendo daquele lado, tá? Quando for colocar plugins, a gente já falou um pouco disso, certificar que essas empresas que estão fornecendo esses plugins e extensões também têm essa preocupação e que possam te dar alguma garantia. Tá? Procure também empresas que estão em países que tenham relações comerciais com o Brasil. Né? Se você for fazer com o Paquistão, por exemplo, como eu citei anteriormente, se você tiver um problema lá, o cara vai falar assim, se vira, você não tem como a justiça brasileira punir ou pedir alguma coisa para o Paquistão, porque a gente não tem esse tipo de relação. Tá? Até por isso, a grande maioria das empresas de tecnologia, principalmente as fintechs, estão em países como Estados Unidos, Israel, ou alguns países da Europa, que têm relações comerciais com quase todos os países do mundo. Isso facilita muito para eles também. Tá? Isso do lado do e-commerce. Do teu lado, né? Ou seja, para criar o teu e-commerce, você vai sentar numa máquina, né? E vai usar alguma ferramenta para programar, para desenhar e tal. Proteja esta máquina, quer dizer, esta máquina ou qualquer outra máquina que você vai usar para criar o teu e-commerce, ela tem que ter no mínimo um antivírus instalado com características como a gente explicou anteriormente. Tá? Por quê? Porque senão você vai permitir que alguém invada a sua máquina e que insira códigos no seu e-commerce. A gente tem uma incidência muito grande hoje em dia de criptomoedas. Né? Bitcoin, Ethereum, Monero e uma porção de outras estão sendo criadas pelo mundo. Tá? O que tem acontecido? Para você ganhar dinheiro com criptomoedas, você precisa minerar as moedas, certo? Como é que é o processo de minerar? Eu pego uma máquina, alguém me manda um job, né, um trabalho, a máquina processa aquilo, devolve o resultado, que eu não sei qual é, e eu ganho criptomoedas. É assim que funciona. Por isso que chama minerar, né? É como se fosse um mineirinho que vai batendo na parede da caverna lá. Tá. O que muitos atacantes fazem? Eles invadem a máquina de desenvolvedores web para poder inserir dentro do código do site que esse desenvolvedor está criando um código para minerar criptomoedas para ele, atacante. Quando o usuário for usar esse site, né, quando eu for fazer uma compra nesse site de e-commerce, esse código vai rodar onde? No meu navegador web. Vai usar o meu processamento e a minha memória para minerar moedas para um estranho. Tá? E até descobrir que isso está funcionando assim, né? Então, o site fica mais lento, certo? A máquina de quem está comprando fica mais lenta, quer dizer, a experiência que o usuário tem com a compra é péssima, tá? E provavelmente ele vai acabar desistindo, vai para outro site de e-commerce. Então é importante que a máquina que está criando esse código, ela tenha as proteções adequadas. Até para passar até credibilidade para o consumidor dele, né? Tem uma questão de ele conseguir checar se aquele e-commerce está seguro, não está seguro, ou pelo menos uma suspeita, né? Eu acho que o consumidor consegue perceber isso, né? Quando é um e-commerce mais seguro, ou ele está seguro, ou está com proteção. Sim, ele consegue perceber através de alguns indicadores, né? Performance, né? Se é legal. Quando você vai entrar no site, quando você está navegando, é normal, mas quando você vai inserir dados financeiros, ele tem que mudar o protocolo. Né? Hoje a gente trabalha com o protocolo HTTP, você consegue ver isso lá na barrinha, onde se digita o endereço do site. Ele vai mudar para HTTPS de Secure, tá? Que é um protocolo de segurança. Geralmente aparece um cadeadinho do lado. Se você clicar nesse cadeado, vai abrir uma telinha que mostra qual é o certificado, se ele está válido ou não, quem é a autoridade certificadora. Tem um monte de dados ali que a maioria das pessoas não consegue interpretar, mas o importante que você veja existe uma entidade certificadora que deu aquele certificado e ele está válido e ele está no nome daquela empresa, né? Porque eu também posso abrir uma empresa XYZ, capturar o certificado de alguém, colocar lá dentro e usar como se fosse meu, né? É difícil fazer isso, mas tem técnicas para fazer isso, tá? Então tem que tomar esses tipos de cuidado também. E existem empresas que realmente certificam os sites, né? Colocam selos de autenticidade, de que aquele site está seguro ou não. A gente faz isso também, a gente faz um processo de pen test, que a gente chama, a gente tenta atacar o site sem avisar, né? A gente foi contratado para fazer isso, a gente entrega um relatório e fala assim, tudo isso é o que você tem que mudar para que o seu site seja seguro. Tá. Tem um outro tópico que você estava começando a comentar, claro. Eu falei, nós vamos ter uma conversa só sobre isso, os e-mails. Porque é bastante relevante hoje para todas as empresas, inclusive, né? Hoje o e-mail ainda é uma ferramenta usada muito entre as empresas, entre clientes, entre tudo, né?
que é medida de segurança de e-mail, né? Que dica você pode dar, Matias, agora para esse tema de e-mails especificamente? Tá. Foi bom você tocar no e-mail, porque assim, como eu falei, hoje 52%, quer dizer, mais da metade dos ataques bem-sucedidos começam com phishing. Phishing é um e-mail indesejado, você não pediu para receber, que ele vem com alguma oferta e vem com uma isca. Clique aqui para ganhar tal coisa, tá? E aí, você clica e você contamina a sua máquina. Olha que interessante, né? O cara não precisa nem montar um código especializado para se multiplicar. Você vai lá, clica e contamina a sua máquina sozinho, tá? E aí, a partir daí, o atacante começa a fazer o que ele queria fazer dentro da sua máquina, tá? Como é que eu identifico um phishing? Bom, geralmente, como eu falei, é indesejado, chega sem eu pedir, né? Ele sempre vem com uma oferta, e sempre a oferta é atraente, né? E sempre tem frases do tipo, clique aqui, não perca, você foi selecionado entre X pessoas, né? Só tenho mais 10 vagas, coisas desse tipo. Tá? Bem apelativo. Bem apelativo, que é para você clicar. Quando você passa o apontador do mouse, aquela setinha, né, em cima do botão ou do link e tal, olha na barra embaixo do seu navegador de e-mails, você vai ver que o endereço que aparece ali é diferente da oferta que está lá ou do endereço que está lá. Essa é uma característica de ser um phishing. O cara está colocando uma máscara, mas ele está me jogando para um outro lugar. Ou, para não identificar, usam encurtadores de URLs. Né? Então, aquelas URLs que é 3 ou 4 letrinhas e uma sopa de letrinhas atrás. Quer dizer, eu não sei aonde ele vai me mandar. Tá? Esses encurtadores de URL são muito utilizados também por quem está fazendo ataques desse tipo. Tá? E usem um antivírus que possa te ajudar com isso. Quer dizer, os antivírus geralmente têm um anti-phishing que já identifica a maioria dos phishings conhecidos ou as estratégias que são usadas para esses phishings. Tá? E já consegue bloquear. E já consegue bloquear. Identificou um phishing ou identificou um spam, o que você tem que fazer? Não abra, não clica, não faça nada, simplesmente apague. Tá? Porque aquilo ali não é algo bom para você e você vai acabar tendo problemas se clicar em algum lugar. E geralmente é interessante que os phishings agora, os atacantes, né, quando fazem phishings, eles também estão associando isso a mensagens de SMS, MMS e até mesmo de WhatsApp, tá, ou de outros mensageiros instantâneos. Então, eu consigo contaminar o seu celular, por exemplo, né, um atacante, por um SMS. Ele manda alguma coisa, você clica, ele contamina. Aí ele começa a monitorar o que você está fazendo. Aí ele percebeu lá que você fez uma pesquisa por uma viagem para Fortaleza, por exemplo, tá? Aí ele dá uns dias e manda um phishing para você assim, olha, tivemos problema com a compra da sua passagem para Fortaleza, clique aqui. Se você comprou naquele momento, você está sensível àquela mensagem, você vai acabar clicando instantaneamente. Então tem que tomar muito cuidado realmente com esse tipo de ameaça. Ela é bem simples de ser feita, mas tem uma taxa de sucesso muito grande para os atacantes. Tá. Um outro tópico também é relacionado, acho que de tudo que a gente conversou, tá, Matias, a gente falou bastante nesse sentido, de ter empresas que fazem isso, que atuam para isso, que estão aí para isso, que é a importância de ter um parceiro, né, para garantir a segurança, né? Porque até a gente comentou, né, tem grandes empresas que têm áreas, tem empresas menores que, ok, tem uma pessoa, o empreendedor, às vezes ele não tem, ele tem o que você falou, o estagiário, alguém da família, o sobrinho, é o primo, enfim, é alguém, né? E eu acho que vale reforçar a importância de ter um parceiro para garantir isso para ele, né? Sem dúvida, Rony. É assim, o empreendedor que está criando uma empresa, uma startup, uma pequena e média empresa, que às vezes é só ele mesmo, ou ele mais alguém da família, um amigo e tal, ele tem que ter foco no negócio. Né? Ele não é um especialista em TI, ele não é um especialista em segurança da informação. Né? E se ele começar a se especializar nessa área, ele vai perder o foco no negócio dele. Tá? Então é importante que ele tenha parceiros que ele confie e que vão ajudá-lo. Terra Empresas é um bom parceiro, um excelente parceiro, que vai fornecer uma porção de benefícios e também vai poder ajudar na questão da segurança, né, através da tecnologia da McAfee que está licenciada para o Terra Empresas. Então, assim, é importante ter o parceiro para quê? Porque você se mantenha seguro, se mantenha funcionando bem, não tenha problemas, mas mantenha o foco no teu negócio. Se você perder o foco no seu negócio, nada mais adianta. E hoje tem muita ferramenta, né? Nem só para segurança, para qualquer tipo de serviço que ele possa consumir, justamente para ter o foco no negócio dele. Exatamente. Né? Uma ameaça, às vezes, pode trazer um prejuízo para aquele empreendedor que está começando, que pode acabar com o negócio dele. Pode acabar com o negócio. Né? Assim, pode acabar com o negócio de grandes empresas, né? Hoje, com as multas que a gente está prevendo que vão vir com a nova lei, pode acabar com grandes negócios. Com pequenos negócios, então, nem se imagina. Mas, assim, além do fato de você poder ser punido, receber sanções financeiras por algum problema, tem a questão da imagem.
né? Hoje, quando eu compro pela internet, eu compro pela credibilidade que eu tenho, que aquele site tem para mim, certo? Ou porque eu já tive uma experiência boa, ou porque eu conheço alguém que teve uma experiência boa. Se as pessoas começam a ter uma experiência ruim com o site, isso se multiplica. E hoje em dia ainda viraliza muito rápido. Viraliza muito rápido. Tá? Então é muito importante que você tenha parceiros confiáveis e que vão te ajudar a manter o teu negócio funcionando de forma segura e que você mantenha o foco no teu negócio, né? Nos teus planos de venda, nos produtos que você vai vender, em como você vai fazer as suas estratégias e deixa que a gente cuida do resto. Tá certo. Bom, chegaram algumas perguntas, tá, Matias, que eu acho que vale a pena a gente passar. No final das contas, tem perguntas, acho que de tudo que a gente comentou, e aí eu acho que vale a pena a gente só reforçar alguns pontos principais, né? Tá legal. Então tem uma pergunta da Alicélia de Belo Horizonte que fala: além da segurança da minha loja virtual, mantenho os meus computadores com antivírus. Só isso é suficiente para evitar que roubem meus dados? Licélia, isso é uma parte, né? Ou seja, você ter tecnologia, um produto de segurança, uma solução de segurança que vai te ajudar a manter o seu computador seguro é uma parte, porque você não conseguiria fazer isso sozinho. A outra parte é educação e comportamento. Tá? Então você tem que entender, né, que o que é um phishing, por que eu não devo clicar no phishing, por que eu não devo abrir um spam, certo? E ter o comportamento seguro de, por exemplo, não navegar em sites quando o produto te disser, olha, aqui não é seguro, mas, puxa, a oferta é tão legal, né? E vou lá e clico. Então, tem que ter um componente de comportamento e educação importante. A ferramenta te ajuda, mas ela não vai impedir que você cause um desastre. Pois é. A gente estava até falando isso. Ele pode até ter segurança nos equipamentos, mas se ele cometeu algo de um phishing ou algo diferente, ele mesmo vai estar... Ele mesmo vai trazer o problema para dentro de casa. Outra pergunta, tá, Matias? Que é o Lucas de Itajaí. De um ano para cá, migrei todos os meus dados, tanto da loja física quanto da online, para a nuvem para deixar de usar material físico. Gostaria de saber se essa é a melhor opção para concentrar os dados e se corro o risco. Bom, o risco... Olha, essa pergunta do corro risco, Lucas, é assim, nada é 100% seguro. Né? A gente está sempre buscando uma margem muito próxima do 100%, 99,99%, mas nunca é 100% seguro. Por quê? Porque os atacantes sempre estão criando estratégias novas e formas novas de invadir as máquinas. Tá? Migrar para a nuvem é legal por quê? Porque o que a nuvem traz? Né? A nuvem traz a possibilidade de você ter no seu pequeno negócio, no seu computador pessoal, o mesmo nível de segurança, de backup, de estabilidade, de plano de contingência que grandes empresas por um preço pequenininho. Né? É pegar o que as grandes empresas já fazem e trazer para uma nuvem e compartilhar esse conhecimento e o custo com milhares de pessoas. Tá? Então é legal ir para a nuvem. Né? Obviamente você tem que procurar um provedor de nuvem que tenha dispositivos de segurança e que comprove isso também. Tá? Eu acho que a nuvem, que você comentou, ela democratizou um pouco essa questão da segurança na nuvem. Sem né? dúvida. Porque a nuvem ela está hoje para as grandes empresas, né? Enfim, que trabalham com segurança de dados, enfim, e para as pequenas. Hoje você consegue contratar nuvens acessível para você, sim, para o empreendedor, para o pequeno empreendedor. As grandes empresas estão indo para as nuvens por quê? Por uma questão de custo. Né? Elas também estão procurando diminuir o seu custo. E as pequenas tiram muito mais vantagem disso do que as grandes. E mais seguro, né? E mais seguro. Tem outra pergunta da Ana, de Ribeirão Preto, tá, Matias? Ela fala, ela já é quase similar à do e-commerce, mas ela já pensa no remédio, né? Que caso minha loja virtual seja invadida, o que devo fazer de imediato se ela identificar algum tipo de vírus? Tá. Bom, de imediato, identificar qual foi a causa raiz dessa invasão, né? E tomar as medidas necessárias para isso. Então, por exemplo, se essa invasão foi de dentro para fora, se foi de dentro ou veio de fora, certo? Às vezes você pode ter uma invasão de dentro e vou te dizer que estatisticamente a cada ano 70%, 75% das invasões vem de dentro, tá? Não vem de fora. É mesmo? Principalmente em empresas, né? Então é um funcionário insatisfeito, alguém que foi demitido, mas levou com ele chaves de acesso ou formas de acessar a empresa, entendeu? Geralmente acontece isso. E às vezes até de forma inadvertida. Né? Então eu não sabia bem como usar e acabei usando errado e coloquei o site ou a empresa em risco. Tá? Então identificar de onde veio o ataque e tomar as medidas necessárias para resolver, que pode ser demissão do funcionário, educação do funcionário, fechar acessos, né? Trocar senhas, por exemplo,
e trocar acessos àquele site ou àquela informação. Tá? Se isso afetar o seu consumidor, né, hoje ainda não é uma obrigatoriedade, será a partir da metade do ano que vem, né, mas eu acho que é uma questão ética interessante que você se manifeste e ajude essa pessoa também a proteger esses dados. Porque se você toma uma ação preventiva no sentido de dizer, olha, eu errei e quero te ajudar a resolver, o impacto na credibilidade é muito menor do que alguém descobrir isso depois. Tá? E, obviamente, tomar medidas para que isso não aconteça novamente. Ou seja, aprendida a lição, né, o que eu posso fazer? Buscar um parceiro na área de segurança que pode te ajudar a entender que tipo de soluções você deve implementar para que isso não aconteça novamente. Até essa próxima pergunta é do Ricardo, de Salesópolis. Eu acho que até a gente comentou. Você foi muito feliz na questão de conectar algumas empresas na sua plataforma de vendas, enfim, no seu site, que ele fala justamente isso, né? Vou abrir meu primeiro negócio digital e gostaria de dicas de segurança sobre pagamentos. Ele queria saber se você pode indicar quais ações que deve tomar para que os pagamentos ocorram 100% sem nenhum risco. Bom, entrou no 100% de nenhum risco de novo. Ricardo, 100% não dá, né? Sempre vai haver algum risco inerente a qualquer ação, né? Até para atravessar a rua, você tem um risco. Você pode olhar para os dois lados e na hora que você estiver atravessando, ver um carro em alta velocidade e pode te atropelar. Sempre há um risco. A gente não consegue prever todas as situações possíveis e imagináveis que possam acontecer. Mas assim, para você ter forma de pagamento segura, né? Se você vai fazer cobrança via cartão de crédito ou boleto bancário, etc., né, conversar com o provedor, a operadora do cartão ou o banco que vai te fornecer todo o sistema de boleto, para que todos esses dados trafegados entre o seu e-commerce e esses provedores sejam encriptados, né, sejam criptografados, para que ninguém possa capturar isso no caminho. E utilize protocolos de segurança HTTPS, né, eu não vou especificar aqui os formatos, mas quando você for falar com quem for te ajudar a criar esse site, diga, eu quero usar HTTPS, né, para fazer as transações financeiras, porque isso vai encriptar o dado do consumidor até o teu site. Então você tem criptografia do consumidor até o teu e-commerce, criptografia do teu e-commerce até o provedor que está te fornecendo os métodos de pagamento. Legal. Há um pouco você falou das fintechs, hoje tem bastante, né? Tem bastante gente que apoia, que são seguras também, obviamente, mas é bom sempre você fazer um tipo de avaliação, conversar, entender melhor, para não ter nenhum tipo de problema. Exatamente. Né? Do outro lado também tem seres humanos que podem errar, podem estar insatisfeitos, é importante que você tenha esses acordos bem definidos. Amanda, do Rio de Janeiro, ela fala, ao longo do dia acabo trocando muitas informações via e-mail e WhatsApp com meus fornecedores e clientes. Porém, esses dias recebi uma ameaça de um vírus no meu celular e não fiz nenhuma ação fora do comum. Também não sei como ela identificou esse vírus, mas ela deve ter desconfiado de algo, né? Como posso identificar do que se trata essa ameaça e garantir que minhas informações não serão vazadas? Bom, primeiro vamos falar assim, ela citou o WhatsApp especificamente, né, a Amanda. O WhatsApp é um aplicativo de mensageria instantânea, tem outros, tem Telegram, tem... É um exemplo, né? Ela até fala e-mail também, que ela fala muito de e-mail. Mas assim, esses aplicativos, eles já têm criptografia nativa, tá? Então a mensagem, quando ela sai da sua telinha e vai para a telinha do outro lado, ela vai trafegar de forma encriptada na rede, então é mais difícil, não é impossível, mas é menos provável que a gente consiga capturar, tá? Já o e-mail não. O e-mail a gente chama de texto puro, então o que eu digito aqui sai do jeito que eu digitei. Tá? Se eu capturar esse pacote, se eu interceptar esse pacote na rede, eu consigo ler o e-mail, tá certo? Então é importante que, se você quer que esse e-mail se mantenha seguro, você combine com o outro lado, com o destinatário, um jeito de fazer essa criptografia do e-mail. Tá? Tem várias formas de fazer isso, alguns navegadores de e-mail já têm isso de forma nativa, eles geram um certificado, você troca isso com o outro lado de alguma forma segura, por exemplo, entregando realmente para ele, num pendrive ou assim, ele instala nos dois computadores, né? E aí você consegue fazer essa comunicação. Tá? Isso é um ponto. Outro ponto é, essa máquina, seja ela um celular, onde você está usando software de mensagem instantânea ou um computador, ela tem que ter um antivírus. Tá? Por quê? Embora eu possa ter essa criptografia, no momento que eu estou gerando a mensagem, eu estou lendo a mensagem, eu posso ter um vírus ou um malware nesse celular, por exemplo, que capture a tela. Tá? E aí o atacante vai ter acesso àquilo da mesma forma. Tá? Então é importante aí combinar com os duas pontas, como é que você vai fazer essa transação e fazer de forma encriptada, e manter um antivírus atualizado, sistemas atualizados também nas duas pontas. E só reforçar o que você falou, né? Inclusive máquina, que hoje é device que pode ser o celular, né?
Que pode ser o celular. Que as pessoas estão muito vinculando sempre o vírus para o desktop. Para o desktop, mas os celulares estão... É o que você mostrou lá no começo no gráfico lá no início, né? Os atacantes perceberam que a gente não enxerga os celulares, smartphones e tablets como computadores, eles estão explorando isso. Demais. Bom, isso aqui você falou e você deu até dicas, né? Mas é só porque a pergunta veio, a Camila de Fortaleza, é necessário trocar as senhas com frequência? Sim, é necessário trocar, eu recomendo pelo menos uma vez por mês, né? Dei a dica aqui da música, se você acompanhou, legal, se não, resgate depois o link desse programa gravado e você pode ver lá como é que você pode fazer com uma música, criar senhas fortes e que você pode mudar. Tem a Bruna de Assis, ela fala é um tema que muita gente tem dúvida, tá, Matias? Ela até fala, as extensões que eu instalo no navegador podem conter algum perigo para abrir essas informações? Certamente podem, né? E isso também é bastante explorado, né? Então você vai lá, você tem um navegador X, você instala uma extensão para ter acesso a um aplicativo ou a um site específico e o código que está ali ele vai rodar é mais ou menos como se você falasse assim, olha, de tudo o universo do que é perigoso, eu estou excluindo essa extensão, porque eu confio nela, tá? A partir daí, ela vai executar o que ela quer. Então é importante que você tome cuidados. Obviamente, se você tiver um filtro de web, se você tiver um antivírus instalado nessa máquina, nesse navegador, ele pode vir a identificar alguma ação maliciosa e te avisar, tá? Mas ele não consegue impedir, porque você, entre aspas, confia naquela extensão. Então tem que tomar cuidado. Minha recomendação é, antes de instalar uma extensão, entre em fóruns da internet, discuta com outras pessoas que usam, tenta entender qual é a experiência que essas pessoas têm para que você possa avaliar se aquilo é seguro ou não para você. Tá bom. Vamos para a última pergunta, que a gente está finalizando o horário, tá? E aí tiveram outras que a gente vai responder depois ao longo do tempo, tá? A gente lá pelo blog a gente consegue responder as pessoas. Existe alguma precaução, que devo tomar em relação a aplicativos de celular? Sim. Como eu citei lá no começo, o caso do antivírus 2015, né? Ele era o próprio vírus. Existem diversos aplicativos de celular que contêm código malicioso, alguns até documentado, tá? Então vamos falar primeiro quais são as precauções, né? Precauções não sair instalando qualquer coisa, principalmente joguinhos, né? Aí que os hackers gostam de plugar as coisas porque isso se prolifera de uma forma muito rápida, tá? Leia os comentários, né? As avaliações, se as pessoas estão achando bom. Geralmente o cara fala assim, esse joguinho está drenando minha bateria, ele está usando muito minha internet, tá? Veja quais são as permissões que precisa, tá? Outro dia minha filha foi instalar um aplicativo que era para desenhar com o dedo, certo? Simplesmente isso, era uma lousinha. E aí pedia permissão à lista de contatos do celular. Para que um aplicativo desse precisa ter os contatos? Não instala. Ah, mas eu queria tanto usar. Veja, não é seguro, não é confiável. Existe uma suspeita, não instala. Tá? Outra coisa é, leia os benditos contratos. Sabe aquele contratinho? Quando você instala, vem lá, tem 200 linhas. Pequena. E aí você rola e aceito e não leu nada. Às vezes ali está escrito que ele vai fazer determinada coisa que você não quer que ele faça. Tá? Só que você permite. E aí a indústria de antivírus não pode considerar isso como um código malicioso. Porque o cara declarou e você permitiu. Tá? Então tem que tomar cuidados com isso. E para deixar um gostinho para vocês, tem até um desafio interessante. Tem alguns aplicativos que oferecem um prêmio. Se você ler o contrato e escrever lá que você leu aquela cláusula específica naquele e-mail, você até recebe prêmios em dinheiro, porque eles estão incentivando que as pessoas realmente leiam esses contratos. Né? Não conheço ninguém que ganhou esse prêmio ainda, porque acho que ninguém lê os benditos contratos dos aplicativos. Eu acho que é isso, Matias. Tiveram outras perguntas que a gente vai responder. A gente já chegou no final da duração aqui do webinar. Queria te agradecer, só para dizer também para quem não assistiu ou quem não conseguiu assistir todo o programa, que a gente vai ter isso no blog do Terra Empresas depois, para as pessoas acessarem o blog e visitarem esse conteúdo. A gente compartilha com vocês também da McAfee, é um parceiro nosso há mais de 10 anos aqui do Terra, e a gente pode compartilhar e ver como é que também vocês podem distribuir para quem tiver interesse, tá? Matias, obrigado, te agradeço demais, a gente é super parceiro já no dia a dia de vocês. E eu acho que é bastante rico esse conteúdo, porque muita gente tem essa dúvida de quando vai montar o seu negócio, de como é que eu faço para já começar numa segurança, né? A gente sabe do risco, a gente comentou bastante ao longo desse programa aqui, o risco que causa ele ter um negócio e de repente ser invadido pode
jogar fora e até fechar o negócio dele, né? Sem dúvida. Então, te agradeço, Matias, obrigado pelo papo. Obrigado, Rony, pela oportunidade de falar com o teu público e poder compartilhar um pouco dessas questões que atingem a todos nós, né? Sem dúvida. Os usuários finais, o empreendedor e a pessoa física. Exatamente, né? E que nem sempre é de conhecimento público. Acho que é um canal excelente para a gente poder trocar essas experiências. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, gente. Obrigado também a quem nos assistiu e até o próximo webinar.